Olá, a Univale integra a Rede Nacional de Pesquisa em Tecnologia Assistiva. A universidade vai fabricar e distribuir a bengala eletrônica, aquela que desvia o cego de várias armadilhas nas ruas. Aqui no estúdio eu converso com o pesquisador, o professor Alejandro Ramírez, que trouxe a bengala eletrônica aí para mostrar para a gente. Mas antes nós vamos assistir uma matéria produzida para o canal Futura sobre a bengala eletrônica, sobre como ela funciona. A gente foi mostrar nas ruas de Florianópolis. As calçadas dessa ponte que passou por reformas receberam os pisos táteis que facilitam a locomoção dos cegos. Em Itajaí, no litoral de Santa Catarina, calçadas de uso comunitário de responsabilidade da prefeitura seguem o mesmo padrão. Nos passeios em frente a casas, edifícios ou terrenos, quem faz uma calçada nova ou reforma recebe um incentivo fiscal no IPTU para a colocação dos pisos táteis. Mas essas facilidades ainda são uma realidade distante. Uma volta pelo centro de Florianópolis e não é difícil encontrar obstáculos. Victorino perdeu a visão no acidente de carro no país de origem, Angola. Na capital catarinense, faz o curso de Direito, conhece as leis, mas sempre esbarra no descaso da acessibilidade. Em alguns pontos, os pisos táteis são colocados de forma errada. O piso de alerta, esse de bolinhas em relevo, contorna o meio-fio, o que, na opinião dele, não deveria estar ali. Por quando há o piso alerta e o piso tátil junto, no caso seria o piso direcional, quando você percebe que há um piso alerta é porque há um perigo. E quando só há um piso alerta, aí não tem como você saber se há um perigo ou não. Porque obrigatoriamente eu terei que andar por cima do piso alerta para fugir de perigos, enfim. Esses pontilhados que apenas de alerta não são colocados onde deveriam ser. Em volta de postes, em volta de orelhões, para nos avisar que tem obstáculos na frente. Eles só colocam a beira da guia para avisarmos que são próximo à guia. Para mim, não vejo necessidade. Esse é um modelo que segue os parâmetros da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os pisos em linha contínua estão no meio e o de alerta no final, para avisar que a calçada está terminando. Em muitos casos, a falta dos pisos que guiam o cego são um risco, como no calçadão de Florianópolis. Observe o perigo no chão. Agora, o encontro com um dos principais inimigos, o orelhão. Para auxiliar na locomoção do dia a dia do cego, a equipe do professor Alejandro Ramírez, do mestrado em computação aplicada da Universidade do Vale do Itajaí, projetou a bengala eletrônica. Por meio de efeito sonoro, ela avisa o cego dos obstáculos pela frente. É mais uma ferramenta para ajudar a driblar a falta de investimento em acessibilidade. O aparelho ele vem a complementar a funcionalidade da bengala. A gente não pretendeu que o cego utilizasse algo novo, que não fosse o próprio dispositivo que mais se utiliza na locomoção, né? Que é a bengala. E acrescentamos apenas uma proteção para obstáculos aéreos. Essa bengala veio justamente para acabar com esses perigos que não tem como uma bengala localizar, que são os orelhões, enfim, outras coisas mais. Obrigado pela sua presença aqui. Então, a gente já viu aí no exemplo do Victorino, né, muitos obstáculos, né, pisos táteis sendo colocados de maneira errada, o que proporciona aí acidentes para o cego, né? E daí essa bengala aí veio aí como um complemento, um auxílio para o cego. E agora a Univale vai fabricar e distribuir para o Instituto Catarinense dos Cegos e outras instituições essa bengala. Como é que vai ser feito esse projeto, professor? Boa tarde, obrigado pelo convite. Então, a gente vai receber esse recurso, né, proveniente do fundo do Ministério da Ciência e Tecnologia, do CNPq, e com os recursos que vamos receber, vai ser elaborado um lote de bengalas, né, que, de modo a dar continuidade ao projeto que já tem longa data, né, nada mais natural do que ampliar o número de usuários utilizando o dispositivo
e facilitar o acesso a esse dispositivo. Por esses motivos, esse lote de bengalas vai ser distribuído de forma gratuita, sem custo algum, e apenas os cegos voluntários que queiram participar da experiência, relatarão através de atividades que a gente está prevendo, né, confeccionar com auxílio dos professores dessas instituições que já foram parceiros do nosso trabalho até hoje. Então, confeccionar o tipo de teste que vai ser realizado, além de que no dia a dia o cego vai utilizar o dispositivo, né? E então a gente vai ter uma avaliação mais completa e com um número de usuários bem mais abrangente. É interessante a pesquisa, né, a ciência estar atenta a essa questão da falta de acessibilidade mesmo e poder criar produtos, pesquisar nessa questão de facilitar o dia a dia, não só do cego, como de pessoas com outros tipos de necessidades, de deficiência, professor. Sim, sim. E eu digo que é um trabalho muito estimulante, né, e desafiante, porque a gente tem uma série de barreiras tecnológicas, né, para criar soluções para esse público, né? E então isso, como engenheiros, como profissionais, nos motiva mais, além de ver o resultado, né? O resultado reconforta muito quando a gente consegue um desenvolvimento nessa área de tecnologia assistiva e vemos que permite uma inclusão que dá um retorno bem interessante por parte de uma pessoa que necessita dessas tecnologias para poder incluir-se na sociedade. Hoje a tecnologia, né, a pesquisa e a tecnologia são fundamentais, né, para facilitar a vida dessas pessoas. Recentemente aí teve um concurso aí, né, um prêmio de jornalismo do Instituto Guga Kirten, que uma jornalista fez sobre a tecnologia, né, uma matéria que ajuda aí em pessoas que estão com deficiência. Então, hoje é fundamental esse aliado da pessoa com deficiência mesmo, professor. Sim, com certeza. Recentemente, numa palestra que eu participei de um professor da UFSC, que ele dissertava sobre os diversos modelos de deficiência, e justamente hoje o que está prevalecendo no mundo, está se impondo, é o chamado modelo social, que justamente procura a inclusão, não é apenas dizer ao deficiente, a pessoa com deficiência, bom, chega aqui na sala de aulas, se integra com os colegas, ou chega aqui no cinema, né, se não se criam condições para que seja incluído, para que seja acessível esse ambiente, né, esse local, né, ou esse convívio. Então, é algo que é bem recente, né, de uns anos para cá, está cobrando muita força. O próprio plano Viver Sem Limites, da Dilma, vai nesse sentido. O Brasil, eu acho que ainda está engatinhando, mas já vai tendo resultados, empresas interessadas. Na academia há muito tempo, as pessoas pesquisam nessa área. Então, eu vejo assim, um futuro bem promissor, se algumas barreiras que a gente tem que superar ainda, como é caro produzir uma tecnologia assistiva no país, né? Barreiras nesse tipo, né, que se incentive mais as empresas que querem desenvolver produtos nessa área para que os preços sejam, eu não diria competitivos, sejam acessíveis para esse público. Agora, quando que o senhor e a sua equipe, né, começaram a se interessar por produzir esses materiais de tecnologia assistiva? É um trabalho de longa data, né? Começamos, tem um designer, o Renato, meu colega até hoje no projeto, um trabalho de conclusão de curso na Univale. A gente começou de uma forma bem discreta, bem modesta, a partir de uma dificuldade constatada na detecção de obstáculos aéreos por parte da bengala tradicional, que até alerta dos obstáculos, né, das irregularidades, da cintura para baixo, mas não sinaliza uma possível colisão à altura da cabeça do peito. E a gente começou com essa ideia, então se formou uma primeira equipe, né, em 2006, com o auxílio da FINEP, foi elaborado o primeiro protótipo. O Renato, designer, avaliou esse protótipo na sua dissertação de mestrado, e a gente conseguiu, a partir desse estudo, onde o Vitorino participou, que participaram 8 cegos e 2 professores de orientação e mobilidade da SIC,
que era algo que valia a pena investir. O resultado foi muito satisfatório, os cegos todos queriam ficar com esse dispositivo. E os passos que nós dimos de lá para cá, como você bem falou, uma equipe, é impossível chegar nesse desenvolvimento sozinho. As próprias associações de educação especial têm auxiliado muito nesse processo. E a gente foi sentindo a necessidade, primeiro uma, depois a segunda, depois 5, com o auxílio do SINASE de inovação no ano passado. E agora estamos com essa pretensão de um lote relativamente grande, né, em torno de 25, 30 bengalas, para continuar esse estudo que vem dando um resultado muito interessante. Hoje nós temos 3 usuários da bengala, 2 adultos, uma mulher e um homem, que utilizam a bengala há 1 ano, e mais recentemente uma criança de 11 anos. Então, nada melhor do que um passo a mais, né? Enquanto talvez em breve possa ser realizada uma produção em massa, né, desse dispositivo, pelo menos nacionalmente. Esse é o nosso sonho. Ok, professor, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com o professor Alejandro, e está aqui com a bengala, vai demonstrar um pouquinho. A gente já viu aí o Vitorino usando, mas o professor vai mostrar aí as técnicas e toda a tecnologia usada nessa bengala eletrônica que auxilia o cego no dia a dia, daquele que você já viu na matéria, os obstáculos nas ruas das cidades que ainda não são preparadas aí com a questão da acessibilidade para a pessoa com deficiência visual. É um instante só. Olá, o painel Univale está de volta. Hoje eu converso aqui no estúdio com o professor Alejandro Ramírez, do mestrado em computação aplicada da Univale, que ele e a sua equipe projetaram a bengala eletrônica que vai ser fabricada e distribuída pela universidade através da Rede Nacional de Pesquisa em Tecnologia Assistiva, da qual a Univale já faz parte. A gente viu no início do programa uma reportagem produzida pela TV Univale para o canal Futura, mostrando um pouco da dificuldade do cego em se deslocar nas ruas das cidades brasileiras, e também do uso da bengala eletrônica e como ela pode ser aí um auxílio para esse cego. Agora eu vou conversar com o professor um pouquinho a respeito de como que é essa bengala eletrônica, como que ela foi projetada. Professor, ela tem todo um design especial, né? Correto, sim. Apresenta as modificações, fundamentalmente acontecem na empunhadura, na pegada da bengala, na parte superior. A parte inferior continua sendo uma haste dobrável, né, que comumente os cegos utilizam, porque é muito confortável na hora de guardar, né. A haste também pode ser rígida, fixa, né. Depende assim do uso, né. E na parte superior, então, foi colocada a eletrônica, que sinaliza a presença do obstáculo. Funcionamento bem simples, ergonomicamente, tem apenas os recursos necessários, como uma marcação para o dedo, né? Colocar de forma, segurar a pega de forma correta, a abertura do sensor, o compartimento da bateria e o botão que liga e desliga. Aqui está ligado o dispositivo. Na medida que um obstáculo aparece, né, acima da linha da cintura, é detectado, né, pelo dispositivo, vibra e emite sons que ele se tornam mais frequentes na medida que esse obstáculo eventualmente se aproxima, indicando que a colisão é iminente. Ela funciona a bateria, é isso, professor? Funciona a bateria, recarregável, recarrega no próprio dispositivo, não precisa retirar. Apenas para ter uma ideia, internamente seria esse encapsulado, né? Então, projetado dessa forma, né? Esse dispositivo teve prêmio de design em 2010, prêmio Museu da Casa Brasileira de Design, que, por sinal, nesse evento em particular, foram premiados diversos trabalhos voltados para a tecnologia assistiva. E um deles foi a bengala, na categoria de protótipos eletroeletrônicos. Então, tem uma aprovação do ponto de vista dos entendidos na área de ergonomia e design,
e também pelos cegos, a partir dos estudos que realizamos até hoje. Hoje o senhor acredita que, assim, fabricando em larga escala, uma bengala dessa custaria quanto para uma pessoa cega ou para um instituto comprar para os cegos? Então, o que nós temos hoje, porque todos os passos que foram dados foram a nível de pesquisa, protótipo, né? O que nós temos, assim, a certeza do quanto esse valor não pode superar. O valor não pode tornar-se acima de 600, 700 reais, senão inviabilizaria sua compra. Agora, o quanto de fato vai ficar depende já de outros fatores. Mas é possível sim chegar nessa faixa de valores. Agora então, deixa eu dar uma olhadinha, professor. Eu estou aqui com a bengala, estou com uma falta de visão, né? O senhor está na minha frente e tem que ligar, né? Sim, primeiro liga aqui. Aqui, né? Liga-se aqui. O senhor está na minha frente, eu tenho falta de visão, então eu vou tateando com a bengala até chegar aqui. A parte de baixo ela detecta, o problema é acima, né? Determinar acima o obstáculo. Embaixo ela consegue detectar a cadeira, mas, por exemplo, algum obstáculo que eventualmente possa surgir nessa altura, né? Que ela já detectaria, vibra e emite sons, sinalizando que poderia haver uma colisão. Daí o cego toma uma previdência que é contornar esse objeto. Geralmente, por exemplo, a gente viu ali o Vitorino no orelhão, né? O orelhão é um obstáculo aéreo que prejudica bastante. Então, eu vou chegar, vamos que aqui fosse um orelhão, ele vai detectar aqui, é isso, professor? A bengala, sim, a parte superior. A parte inferior, o que acontece normalmente é que a parte inferior não detecta o orelhão, né? Então, quando ele já, eventualmente, poderia detectar com a bengala, já aconteceu a colisão na altura da cabeça, do peito, do ombro. A bengala já alertaria, tal como vimos com o Vitorino. E já tomaria o cuidado, já contornaria, não aconteceria o acidente. E a pessoa cega, ela sempre vai ter que ter a mão aqui, professor? Não, pelo contrário, essa parte tem que ficar exposta. Ela coloca a mão sempre assim. Sim, porque daí então aí é o sensor, isso? O sensor tem que ficar livre para... Ela vai colocar a mão aqui. Exatamente. O sensor tem que ficar livre para ele poder detectar o obstáculo e sinalizar. Ok, e essa verba, professor, para a fabricação, isso vem da onde? Do governo federal? Sim, é uma chamada do Ministério de Ciência e Tecnologia. O CNPq também apoia com recursos. E então é um edital do governo, né? Que foi nacional, teve muita concorrência, foram otorgados prêmios em 3 categorias. A Univale foi aprovada na categoria de instituições emergentes, né? Nesta questão de produção da tecnologia assistiva. Tinha uma categoria mais básica ainda e uma categoria mais avançada, que é consolidação, que um dia a gente espera chegar lá. Mas a gente não está também na categoria inicial, estamos na categoria intermediária, justamente com base nos trabalhos já realizados, com a experiência que a Univale já tem em matéria de atenção a pessoas com deficiência e agora incursionando também em tecnologia assistiva. E quem são as instituições que vão ser beneficiadas, professor? Então, a princípio, que foi considerado, inclusive forma parte da equipe da pesquisa, seria a Associação Catarinense para a Integração do Cego, onde o projeto nasce, o Laramara, Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual, que tem sido nosso parceiro no desenvolvimento. Essa haste, por exemplo, foi produzida no Laramara, igual aconteceu com as outras bengalas produzidas. E a Fundação Catarinense de Educação Especial, com a que nós temos também contato de longa data. Hoje nós temos um projeto FAPESC também para atender a pessoas com deficiência. E já estou recebendo ligações de outras associações, fundações, que também gostariam de participar do estudo. Isso foi algo que inicialmente não foi previsto, mas nós vamos ver como podemos, de alguma forma, atender a todos os que têm interesse, privilegiando principalmente essas 3 instituições pelo fato de já terem acompanhado a pesquisa, e eu acho que estão também ansiosos esperando, né, participar desse estudo. E o senhor acredita que quando que a Univale começa a produzir essas bengalas? Então, assim que for liberado os recursos, já começam a dar os primeiros passos, né? Então, acreditamos que no ano que vem é iniciada e concluída essa produção, né? E de forma que já seriam distribuídas gradativamente os primeiros exemplares para já iniciar o estudo,
provavelmente pelas instituições mais próximas, né? E até o final do ano ter já construído todas as bengalas, talvez distribuído também, porque nós temos 2 anos de projeto. No segundo já temos que ter a coleta de resultados, eventualmente ainda realizar alguma modificação do ponto de vista de design do instrumento, né? Algo que possa surgir a partir desse estudo. Então nós temos 2 anos para concluir essa atividade. Ok, professor, queria agradecer a sua presença aqui, né? Uma ótima notícia aí para 2014, para as pessoas que realmente precisam dessa tecnologia para poder se locomover, para poder ter uma qualidade de vida melhor, né? Ao se locomover pelas cidades brasileiras, que a gente sabe que ainda não são tão preparadas assim para receber essas pessoas na rua, né, professor? Muito obrigado, eu que agradeço a parceria de todas essas instituições que eu mencionei, das pessoas, do grupo que me acompanhou até hoje, da Univale. E eu também estou muito feliz e bem ansioso já por iniciar esse trabalho. Ok, muito obrigado, professor. O painel Univale fica por aqui. Até o próximo programa.